Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com todas as parábolas da Bíblia e chegamos a Balaão, as parábolas de Balaão. O que a história de Balaão, o relato de Balaão tem com parábolas? O autor que nós estamos seguindo aqui, o Herbert, ele deixa claro que 6 das 18 ocorrências da palavra parábola na Bíblia ocorrem exatamente nesse relato aqui, tá? Estão associadas aos pronunciamentos de Balaão, o falso profeta, como alguns querem dizer, mas as profecias de Balaão, é interessante, né? Por estranho que pareça, as parábolas proféticas desse insignificante profeta estão entre as mais inconfundíveis e admiráveis do Antigo Testamento. Todos temos uma postura em relação a Balaão, né? Alguns têm grande dificuldade de entender, mas por que Deus se revelou a esse sujeito? Primeiro que Balaão, ele é parte do povo, de um dos grupos que são descendentes de Abraão. Então, Balaão, na história da sua família, na história do seu povo, descendendo de Abraão, descendendo do mesmo Abraão que Israel descende, é um povo que teve o seu lugar estabelecido na história muito antes do que o povo de Israel, assim como os descendentes de Ló também. Os descendentes de Ló, muito embora oriundos de um pecado sexual, de um relacionamento incestuoso entre as filhas e o próprio pai, também tiveram descanso, por assim dizer, muito antes do que Israel. Os descendentes de Abraão estavam estabelecidos entre as nações, tá? O povo de Israel, o povo escolhido por Deus para trazer ao mundo a mensagem de salvação através de Cristo Jesus, estava saindo de um longo período de escravidão e procurando ainda se estabelecer. Não é porque descendiam do mesmo homem santo que eram todos amigos, irmãos e recebiam com alegria a presença daquele povo. Havia uma inquietação, né, na mente dos povos ali, no que diz respeito à presença dos hebreus ou dos judeus, buscando um lugar para estabelecer o seu povo, a sua nação. Então, Balaão conhecia o Deus verdadeiro. Balaão conhecia o Deus de Abraão. Pode ser que ele não tivesse uma comunhão íntima com esse Deus, mas ele tinha o conhecimento desse Deus. E Deus tinha o conhecimento desses povos, dessas nações aqui também, por conta de Abraão. Nós entendemos que Deus procurou evitar que esses povos, que essas nações entrassem em conflito, em confronto direto com Israel. Intervindo de maneira sobrenatural. Ou seja, deixando claro, deixando estabelecido que o povo eleito, no que diz respeito ao cumprimento das profecias messiânicas, né, que traria ao mundo o Redentor, o Salvador, o povo escolhido, o povo eleito, era o povo hebreu. Era o povo hebreu. Deus deixou bastante claro isso. Isso mudou a atitude, isso mudou a postura desses povos e dessas nações em relação aos hebreus? Absolutamente não. Isso não mudou. Isso não mudou. O conhecimento da verdade, o conhecimento do plano, o conhecimento do propósito de Deus, muitas vezes não muda as decisões que a pessoa toma. Porque mudança é uma responsabilidade pessoal. A construção de um caráter, a construção da personalidade, envolve uma dedicação contínua, um trabalho contínuo. Não é estranho, através da história, observarmos pessoas com dons, com talentos, habilidades incríveis e excepcionais, cuja vida, cujo caráter, cuja índole
não foi suficientemente tratada ou modelada para que as suas vidas buscassem demonstrar o padrão de fé que eles professavam, que eles confessavam. Não é pecado nenhum admitir que nós não vivemos à altura da fé que professamos, que confessamos, tá? Não há problema em admitir a verdade, porque a construção do caráter, inclusive do caráter cristão, é algo a longuíssimo prazo, a longo prazo. É uma dedicação, é um empenho através da vida, dia após dia. As pessoas que buscam um evento sobrenatural para uma mudança radical acabam se colocando em situações um tanto quanto complicadas, achando que um revelar de Deus, uma revelação do amor de Deus para com a humanidade, para com o pecador, é sinônimo de aprovação. E nós vemos esse conflito aqui na vida desse profeta. Por que eu falo profeta? Porque essas profecias que registradas na Bíblia são verdadeiras, todas elas se cumpriram, tá? Todas elas se cumpriram. Ele era um agoureiro, ele era um amaldiçoador profissional. Alguém que conhecia Deus, alguém que conhecia a necessidade de santidade para uma vida de comunhão com Deus e sabia explorar as falhas das pessoas, as falhas das nações, as falhas dos povos vizinhos e usava o pecado desse povo para introduzir palavras de maldição. Então, ele aparentava um nível de eficiência muito grande. Você não precisa ser um vidente, você não precisa ser um profeta, você não precisa ter visões do céu para saber que a vida de desobediência a Deus, a vida de pecado, de oposição a Deus, acaba trazendo as maldições sobre aquele indivíduo, sobre aquele povo, uma coisa praticamente que é automática. Então, Balaão, ele era um expert, ele era um especialista em desconstruir vidas, ele era um especialista em destruir ministérios, ele era um especialista em arruinar pessoas, tá? Muito embora tivesse o conhecimento do Deus verdadeiro, ele explorava isso comercialmente, né? Ele amava o prêmio da injustiça. Não vamos dizer que ele não se importava totalmente com Deus, ele se importava com Deus com as coisas de Deus, desde que isso pudessem trazer para ele lucro. E dinheiro é o que não faltava ao rei de Moabe. O rei de Moabe, ao ver o povo, reuniu-se com os reis vizinhos. O povo estava assustado, amedrontado. O medo é um péssimo conselheiro. O medo é um péssimo amigo. Ao invés de mandar embaixadores aos filhos de Israel para saber das intenções, dos propósitos, né, do que poderia fazer para facilitar, ajudar, não. Ele se propôs a destruir aquele povo e aquela nação e pensou em contratar os céus. A verdade é essa. A mentalidade é essa. Ele queria contratar a Deus para que Deus destruísse aquele povo. Esse é o pensamento. Eram idólatras? Também eram idólatras. Também eram idólatras, tá? Mas tinham conhecimento do Deus verdadeiro por serem descendentes de Abraão. E Balaque manda chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, que fica próximo a Eufrates, no grande rio, em Amave. É a região chamada Mesopotâmia, na época, né? Já dissemos que Balaão é descendente dos filhos de Abraão, talvez com Quetura, né? Nós sabemos pela Bíblia, depois que Deus restaurou a virilidade de Abraão, tendo a Sara já criado um precedente e dado a ele a serva para que ele tivesse um filho, uma vez restaurada a sua virilidade, Abraão não abriu mão dos direitos recém-adquiridos e teve muitos filhos. O que ele fez? A uma certa idade, ele pegava esses filhos, dava dinheiro, dava posses, bênçãos e os afastava, procurava afastar daquela região ali
onde ele estava certo de que se estabeleceria a sua descendência, os seus descendentes, para que não houvesse conflito. O que Abraão procurou evitar a princípio, depois acabou ocorrendo aqui, tá? O conflito entre os descendentes. Ele evitou o conflito imediato, mas o distante ele não teve como evitar. Junto com dinheiro e bens, provavelmente, certamente, ele também transmitiu algo do conhecimento que ele tinha de Deus, do conhecimento do propósito de Deus, do conhecimento das coisas santas e agradáveis a Deus. Tá? Balaque manda um pedido de socorro. Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra, porquanto eu sei muito bem que aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele a quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Então os anciãos de Moabe e de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os augúrios, era um agoureiro, augúrios e maldições. Assim que chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque havia pedido. Balaão orientou o povo, né? A Bíblia apresenta aqui toda uma postura, né? Esse homem ele tinha um prestígio internacional, tanto que o rei envia mensageiros diante dele numa postura assim suplicante, como se Balaão fosse uma espécie de sacerdote ou sumo sacerdote no que diz respeito à ministração de bênçãos e maldições de Deus sobre a terra, tá? A posição que Balaão ocupa nesse momento aqui da história é uma posição de grande destaque, de grande relevância. Era um homem muito importante e por conta do seu trabalho aí amaldiçoando, ele também tornou-se um homem muito influente e muito rico. Não é novidade, tá? Se você é daqueles que está escandalizado, né, com a presença de bilionários cristãos aqui no Brasil ou alguns países da América, da África, aqui ou acolá, pode conter aí a sua indignação através estudar a história da igreja, tanto aqui no Ocidente quanto no Oriente também. Mesma coisa, monges milionários, padres bilionários, pastores bilionários, né? Homens que conseguem alçar posições de destaque na sociedade, no ambiente cultural, social, até mesmo religioso, via de regra, mercadejando descaradamente dons e talentos que a eles foram conferidos por Deus. Na melhor das hipóteses, mercadejando. Via de regra, quando esses dons e talentos não se manifestam, eles não têm nenhum pudor em improvisar as suas próprias ministrações, o seu próprio teatro de espiritualidade, né? Com o vozeirio alterado, os chiliques, os ataques, né? As elevações de espírito e coisas do gênero. Isso é comum através de toda a história. Se fosse somente cá entre nós cristãos, poderíamos reunir todos os cristãos da face da terra e dizer: chega, para com isso. Mas se você der uma volta nesse nosso planeta, que parece estar ficando menor a cada dia, você encontrará esse mal em todas as religiões da terra. Em todas as religiões. Aqueles que começam amando a Deus, não raras vezes, alguns entre eles passam a desenvolver um amor muito mais intenso pelo dinheiro do que pelo próprio Deus Altíssimo ou pela obra de Deus a ser realizada entre os homens aqui na terra. Então, respira fundo, não desanime, não se desespere. Veja o texto sagrado. Os descendentes de Abraão já estavam todos estabelecidos e bem estabelecidos, cada um com a sua própria cultura desenvolvida, com a sua própria identidade ali nacional, né, com uma religiosidade já
descambando, né, do Deus verdadeiro para a idolatria e todos os males que acometem os homens através da história. E o povo de Deus estava ainda engatinhando no processo de se estabelecer como nação, de se estabelecer como nação. O que você acha que é o que foi esquecimento de Deus no que diz respeito à sua vida, ao seu sucesso, o seu crescimento, o seu estabelecimento como pessoa, como indivíduo, na verdade não foi esquecimento de Deus. É a preparação de Deus para algo duradouro e permanente. O povo de Deus, apesar de todos os reveses que passou e que passa até hoje, né, ele nunca desapareceu, ele nunca foi esquecido por Deus. E ele é sempre lembrado entre os homens. Bem ou mal, o povo de Deus, Israel, é sempre lembrado entre os homens, seus irmãos. Tá? E muitas vezes tratado de forma bastante injusta. Então, você não está atrasado, a sua vida não está em atraso, Deus não está te devendo absolutamente nada. Deus tem te preparado para que a sua vida se estabeleça de uma maneira firme, sólida, como sobre a rocha e não sobre a areia. Ser descendente genético de Abraão não é garantia de aprovação nenhuma da parte de Deus. O compromisso que se estabelece com Deus é pela fé, não é através de laços genéticos. Então fique tranquilo, fique em paz, fique no seu repouso, aguarde o seu momento. Batalhas virão, você sagrar-se-á vencedor pela graça divina, pela misericórdia divina, porque se foi Deus quem prometeu, ele certamente cumprirá. Então Balaão faz aquela cena, né, aquele charme, né? Entendi a preocupação. Aguardem que eu vou consultar. Sabe aquele povo cheio de que precisa de uma encenaçãozinha, né? Que precisa de um charme, de uma sala meio mal iluminada, de uma luz de fundo, de um perfume, uma fragrância, uma roupa diferente, né? Balaão sabia vender a si mesmo. Né? Ele era um ótimo comerciante. Aliás, todos os descendentes de Abraão são ótimos comerciantes. Enquanto Abraão instruiu o povo: ficai aqui esta noite e eu vos trarei a resposta que o Eterno me der. E eu vos trarei a resposta. E permaneceram ali. Aí vem a parte que todo mundo fica indignado, né? Principalmente os mais jovens, né? Principalmente as pessoas que anseiam ingresso ou acesso ao chamado mundo ou ambiente sobrenatural ou supernatural, não importa como você queira chamar, nós usamos a expressão espiritualidade, né? Aqueles que anseiam por uma espiritualidade que envolve revelação sobrenatural de Deus, né? O povo de Deus não quer viver pela fé, ele quer viver por revelação sobrenatural. Ele quer Deus todo dia abrindo os céus e dizendo: filho meu, filha minha, eis que hoje, né? É uma postura bastante infantil, mas o texto aqui declara o que a todos assombra. Eis que veio Deus a Balaão e lhe indagou. Eis que veio Deus, tá? Não foi uma ilusão ou uma fantasia, não foi um delírio. Não é que a construção retórica de Balaão preparando os seus trabalhos, as suas atividades. Deus foi a Balaão e perguntou: quem são esses homens? Quem são esses homens? É claro que Deus sabia, mas quando você estuda as revelações, a revelação de Deus num caráter progressivo, há um modo próprio do Espírito de Deus se apresentar diante ou para algumas pessoas. E nesse caso, o Senhor Deus se apresenta como conhecedor de quem é Balaão, dos planos, dos propósitos dele, e pergunta: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão responde: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se
diante de mim. Ele responde segundo as palavras do Moabita, do rei lá, né, que mandou, Balaque. Estabeleceu-se diante de mim, vem, portanto, te suplico e amaldiçoa por mim esse povo, assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Em nenhum momento, nem Balaque, nem Balaão cita o povo de Israel, o povo hebreu, como nossos irmãos. Em nenhum momento há uma aversão incrível desses descendentes de Abraão em relação ao povo hebreu, ao povo de Israel. Lembrando que os moabitas aqui são descendentes de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, tá? Ló era filho do irmão de Abraão. Mas em nenhum momento eles se referem a Israel como nossos irmãos. Não há nenhuma alegria da parte deles em saber que esse povo que viveu escravizado, descendentes de Abraão, esse povo que viveu escravizado por mais de 200, quase 300 anos, dos 400 que a palavra de Deus havia declarado, 280 parece, o povo de Israel permaneceu escravo no Egito. Deus antecipou a retirada daquele povo. Em nenhum momento eles manifestam algum tipo de alegria, muito embora tendo conhecimento através de Abraão das profecias. Então Deus ordena a Balaão: não irás com eles, não poderás amaldiçoar o povo, pois é povo abençoado. Esse texto mostra Deus governando a história. Você não está vendo aqui Moisés está lá com o povo. Está lá Josué à porta da tenda, aprendendo com Moisés, se preparando para as batalhas que viriam, e você não tem, a história sai. Isso daqui é um corte na história que Deus nos trouxe para mostrar que quem governa as nações, quem governa o mundo, é o próprio Deus. Deus está no controle. Ah, mas eu não vejo assim. Claro que você não vê. Claro que muitas vezes eu não vejo. Porque nós vemos segundo a nossa natureza. Nós enxergamos segundo a nossa mente. Os olhos captam a imagem. Os ouvidos captam os sons. Mas quem reconhece as imagens é o nosso cérebro, a nossa mente. Se a nossa alma está impregnada de coisas ruins, a nossa concepção da vida e da realidade é ruim. Há uma tendência ao pessimismo atualmente. Há um certo pessimismo. Ah, Deus não se importa. Ah, se Deus não se importasse, as pessoas estão sempre preocupadas com as criancinhas. As criancinhas estão morrendo, sim. Não só lá em Gaza, não só lá para os outros países em guerra, como também aqui. Tá? Há fome no mundo, mas há vida no mundo. O mundo produz mais alimentos do que toda a humanidade consegue consumir. Então, Deus tem feito o que sempre fez: provisão de vida. Se alguns pegam para si muito mais do que precisam, isso eu não estou falando de indivíduos, estou falando de nações, de grandes grupos de interesse, isso é a responsabilidade deles. Mas Deus nunca falhou com o que havia prometido para a humanidade. Tá? A vida e a vida em abundante para sustentar todos os seres vivos do planeta. E se colocar mais 1 bilhão de pessoas, o planeta vai produzir mais do que suficiente para mais 1 bilhão de pessoas. Então, essa conversa de que vai faltar ar, vai faltar água, vai faltar comida, não é bem assim. Estudar as profecias requer uma certa cautela. Deus disse não, mas quando amanheceu, Balaque a princípio obedeceu, disse: não vou porque o Eterno, o Deus Altíssimo, recusa deixar-me ir convosco.
Balaque, quando recebeu os mensageiros e essa notícia, ele entendeu simplesmente que Balaão estava tentando aumentar o seu cachê. Balaão estava tentando aumentar o seu cachê, tá? Aí envia de novo mais nobres, mais dinheiro e mais tudo, e dessa vez é dito da segunda maneira. Balaão responde aos que chegam até ele: ainda que Balaque me desse o seu próprio palácio repleto de prata e ouro, eu não poderia transgredir uma ordem expressa do Senhor, meu Deus, de forma alguma, quer em relação a uma situação menos grave ou mais grave. Agora descansai vós também, a fim de que eu possa tentar descobrir se o Senhor tem mais alguma orientação a dizer-me. A mesma encenação, a mesma postura. E Deus, de novo, segunda vez. Então veio Deus a Balaão durante a noite e lhe ordenou, provavelmente durante o sono, durante o estado de sono. Não era, até hoje algumas pessoas se entopem de drogas e outras coisas com o objetivo de tentar ingressar num ambiente de espiritualidade. É estupidez. Se não tem cultura espiritual na sua mente, se a sua mente não foi moldada nos termos de uma consagração correta diante de Deus, você vai ter os seus delírios, você terá somente aí os seus medos, os seus assombros, as suas emoções represadas, os seus sentimentos represados, e faltará com toda certeza o vocabulário, a coerência e o acesso ao conhecimento e à revelação do Altíssimo Deus, tá? Então, veio Deus a Balaão durante a noite e lhe ordenou: não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te e vai com eles. Entretanto, não farás senão aquilo que eu te ordenar. Bem cedo levantou-se Balaão, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Está aí um personagem que ficou tão famoso ou até mais do que o próprio Balaão ou do que o rei Balaque, a famosa jumenta, a jumenta vidente. Olha que disparate, que Deus me perdoe. Olha que absurdo, né? Olha a que ponto chega, o ser humano a ser comparado a um animal irracional e perder, e ser rebaixado ainda, né? Ser colocado abaixo da condição do animal irracional. A história é famosa. Balaão está seguindo os príncipes e a jumenta vê o anjo do Senhor. Há muitos religiosos, até mesmo entre os judeus, que mas não aceitam isso daqui, mas nem... Eu não tenho nenhum problema. Tem os que não aceitam, falam: não é possível. Não é possível. Por que não é possível? Deus humilhar um profeta estúpido, Deus humilhar um profeta arrogante, Deus humilhar um vidente mercenário, Deus humilhar um cafajeste. Não é possível? É claro que é possível, é perfeitamente possível. Isso acontece muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes, porque o homem apaixonado, aqui Balaão, está apaixonado pelo quê? Pelo dinheiro, pela recompensa, pelo prêmio. Deus permite, e Balaão está indo com a ideia de que Deus permitirá que ele amaldiçoe o povo para obter o lucro. Balaão, como muitos religiosos, infelizmente, acredita que pode realmente mover a mão de Deus segundo a sua própria vontade ou segundo as suas palavras. Nós já ouvimos isso, você já ouviu isso, né? Talvez a pessoa tenha até se arrependido, nós esperamos que tenha se arrependido, né? Os chiliques maledicentes de reverendos mal-humorados, né? O cara teve um dia ruim, uma noite ruim, né? Não está satisfeito consigo mesmo, com a própria vida, está confundindo o serviço a Deus com o serviço a si mesmo, né? E em plena pregação tem um ataque de ira, um ataque de raiva, um ataque de ódio, né? Ou alguém que está cochilando ou bocejando,
ou alguém que está ironizando a pregação dele, né? E a turma do dedinho, né? Levanta o dedinho, se eu amaldiçoar, e faz aquela voz, né? Faz aquela encenação. Esse é Balaão. Esse é Balaão. Essa é a condição do maldito de Deus, né? Daquele que usa dons e talentos para benefício próprio, exclusivamente. Não há nada na Bíblia que diga que o cristão tem o direito de amaldiçoar a quem quer que seja. Tá? Nós somos a turma que abençoa. Até os inimigos, que Deus te abençoe, te dê paz e te mantenha longe de mim. Né? É assim, não é assim, inimigo, dá um abraço. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Né? Você abençoe, que Deus te abençoe e me conceda a paz. Tá? Não existe a necessidade de cair nessa esparrela que parece mais feitiçaria, né? Encantamentos, né? Maldições, bênçãos e coisas assim. Balaão está a caminho com os príncipes e também tinha 2 servos acompanhando. É um homem de posses, um homem de bens. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, com a espada desembainhada na mão, desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à sua jornada na estrada. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito no meio das vinhas, com um muro à direita e outro à esquerda. A jumenta viu novamente o anjo do Senhor e encostou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele, sem refletir, tornou-se a bater na jumenta. Terceira vez, o anjo do Senhor mudou de lugar e, indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostrou-se ao chão com Balaão sobre seu dorso. Então Balaão ficou muito irado e começou a espancar violentamente a jumenta a golpes de cajado. Por três vezes, o animal irracional viu a presença do anjo do Senhor com uma espada em mão, ou seja, pronto para tirar a vida de Balaão, que estava obstinado nesse momento, já estava planejando a reforma da piscina, mais uma jacuzzi no quarto de hóspedes, né, comprar ali o campo do lado, reformar a área de lazer, talvez comprar mais alguns escravos. Balaão já estava contando com o dinheiro para seguir a sua boa vida. Balaão, apesar do conhecimento que tinha do Deus verdadeiro, apesar da generosidade graciosa de Deus na sua fidelidade a Abraão, não abandonando a descendência de Abraão por muito tempo, a descendência de Abraão que abandonou o caminho do Senhor, não foi o Senhor Deus que abandonou a descendência de Abraão. Deus escolher o povo de Israel, os hebreus, para, através desse povo, trazer ao mundo o Messias, a mais perfeita e completa revelação de Deus para a humanidade, não significa esquecimento ou abandono de toda a humanidade. Na verdade, é prova do amor de Deus para com todos, tá? Não precisa cada povo, cada nação, cada língua ter o seu próprio Cristo, o seu próprio Messias, porque a humanidade descende de um só, que é Adão. Um Salvador é mais do que suficiente para salvar toda a humanidade do pecado que igualmente nos assola. Apesar de toda a bondade de Deus, esse texto mostra, quer você entenda como parábola, quer você entenda como fato, eu acredito que é fato, que realmente aconteceu, por mais bizarro que seja, eu acredito que realmente aconteceu. É engraçado para nós vindo isso hoje, né? Tem lá a sua graça, mas eu acredito que aconteceu. Balaão não passava de um cego. Balaão não passava de um insano. Balaão
não passava de um louco, um equivocado, tá? Como o são todas as pessoas que acreditam que têm o controle sobre Deus. Aprendeu algo sobre oração e acredita que Deus é obrigado a dar satisfações porque ela orou. Aprendeu algo sobre jejum, aprendeu algo sobre leitura da Bíblia, sobre meditação e acredita que tem poder sobre Deus, que realmente pode influenciar os céus. Tem pessoas que desenvolvem essa doença espiritual. Vamos deixar aqui, né? Porque se falar que a pessoa está louca hoje, você é processado. Né? Há pessoas que desenvolvem aí esse transtorno espiritual, essa doença espiritual de se achar igual a Deus, de se achar próximo, numa intimidade constrangedora. Né? Uma coisa assim que não se consuma na vida. Algo que não é real, não é verdadeiro. Deus nos ama. Isso é fato. Deus se importa. Isso é fato. Mas achar que isso nos dá o direito de controlar o querer de Deus ou o mover de Deus, isso é, no mínimo, ingenuidade. No grau máximo, é a mesma doença que aflige a mente de Balaão. Achar que pode convencer a Deus, mesmo estando vivendo em desacordo com a vontade de Deus. Deus tem um plano. O segredo para uma boa vida é fazer parte do plano de Deus. Há outros planos, há outros caminhos, outros propósitos. Cada um segue o caminho que bem entender. A responsabilidade do cristão é dizer que Deus tem um plano estabelecido em Cristo Jesus. É o caminho que nós seguimos, é o caminho que acreditamos ser o seguro e o certo. Ah, mas eu não quero. Amém. Sucesso na sua vida, sucesso na sua jornada. Por três vezes, Deus se apresenta de uma maneira a deixar evidente que Abraão era um cego, estava doente, não tinha uma visão espiritual correta do plano e do propósito de Deus. E o animal irracional, nesse momento, demonstra mais intensa racionalidade ou espiritualidade do que o próprio Balaão. Isso por si só já é algo que profundamente constrangedor para nós seres humanos. Aí aqui na história de Balaão, no que Deus relata, tem mais. Deus tem algo mais ainda para ensinar, porque Balaão não se apercebe, não se dá conta do que está fazendo, não se dá conta de que está. Mas Deus mandou que ele fosse. Deus permitiu que ele fosse porque sabia que ele ia dar um jeito de ir mesmo. E Deus se coloca como interventor na história para garantir que o plano de Deus será realizado, apesar das tentativas de obstrução desse povo ou desses povos aqui que se apresentam como inimigos de Deus. A jumenta, Deus por um milagre, então o Senhor fez que a jumenta falasse. E ela disse a Abraão: que te fiz eu para me teres espancado já por 3 vezes? O animal fala e o outro responde, retruca ainda. Veja o nível de insanidade, né? O cara está rebaixado às suas paixões animais, que ele começa a discutir com uma jumenta. Se alguém me falar, Marco, tem um camelo falante, eu não vou dar a mínima importância para o camelo e vou seguir a minha vida. Porque os animais não falam. E se o animal falar, é uma aberração, é uma abominação. Agora, se algum dia alguém falar, tem um camelo pregando o evangelho, aí opa, esse camelo é diferente. Vamos dar ouvidos ao camelo, o que o camelo tem a dizer. Mas sabemos que não é o plano, o propósito de Deus. Aqui é uma intervenção milagrosa de Deus na história para revelar a estupidez, a insensatez e a animalidade aqui de Balaão. O animal fala e o outro responde. Aqui, ó. Ora, é porque zombastes de mim, humilhado pelo animal, né? É porque zombastes de mim
Se eu tivesse uma espada na mão, já te teria matado. Aí a jumenta completa. Não sou eu a tua jumenta que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho eu o costume de agir assim contigo? E aí Balaão falou, não. Um animal está trazendo o profeta à razão, né? Ao despertar do que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Mas tá? O animal é usado para despertar a racionalidade de Balaão. Ele percebe a loucura ou a insanidade de tudo aquilo. Loucura ou insanidade é um milagre, mas é uma loucura ou uma insanidade, tá? Se algum bicho falar com você, corre para o psiquiatra. Já corre, já não saia da sala dele até ele te encaminhar para algum lugar aí para te tratar. Você está delirando e delirando feio. Isso foi uma intervenção, ponto. Acabou. Eu acredito que aconteceu exatamente assim como está registrado na Bíblia, mas não é um padrão de absolutamente nada. É uma intervenção, e uma intervenção brutal. Uma intervenção que busca resgatar a mente humana, o espírito humano da arrogância, do orgulho, da loucura, da idolatria, do amor ao dinheiro para a verdade da revelação de Deus, tá? E nesse momento Deus abriu os olhos de Balaão e ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando uma espada. Então Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto no chão e questionou o anjo. Agora o anjo questiona: por que espancaste a jumenta por 3 vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com minha presença não podes prosseguir tua jornada. A jumenta avistou-me por causa da minha presença, procurou mudar sua trajetória por 3 vezes. De fato, foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão eu mesmo já o teria matado, e a ela todavia eu teria poupado. Balaão desagravou-se diante do anjo do Senhor. Pequei. Balaão cai em si. Olha como a misericórdia de Deus se manifesta graciosa, soberana sobre toda a humanidade, sobre toda a criação. Balaão é o mais desprezado de todos os profetas, e com toda a razão. Porque o nível de revelação, a dimensão do que Deus proporcionou a ele é algo fantástico, é algo extraordinário, é algo inigualável, tá? E ele não deu a mínima importância a isso. O arrependimento de Balaão, em todas as vezes, é pontual, é passageiro, é imediato. Ele arrepende e logo em seguida se desarrepende. Mas nesse momento aqui ele reconhece. Ele é levado a reconhecer. O reconhecimento do pecado, da nossa natureza, deve ser uma constante. Deus perdoa os nossos pecados. Mas nós precisamos permanecer nessa postura, nessa posição de perdoados, de dependentes de Deus, de guardados pela soberania de Deus. Não podemos perder para um animal irracional, como Balaão foi derrotado aqui pela própria criação, pela própria criatura, que a Bíblia diz que toda criação, toda criatura geme e suporta angústias, como que de parto, aguardando a revelação do que virá quando da vinda do Filho de Deus para implantar o seu reino sobre a terra, tá? E Balaão aqui desagravou-se, pequei, não percebi que tu estavas posicionado no caminho para me impedires de prosseguir a minha jornada. Agora, se o que estou empreendendo não te agrada, voltarei para o meu lugar. Ele ao mesmo tempo se humilha, mas logo em seguida reapresenta as suas intenções. Se o que eu estou para fazer, ele estava disposto a amaldiçoar a qualquer custo.
como pela graça divina descobre que estava equivocado, ao invés de voltar para casa e ficar lá quietinho e nunca mais sair, se não for do teu agrado, eu voltarei. Volta Balaão. Ele se arrepende, mas depois, logo em seguida, volta a sua índole, o seu caráter. O caráter precisa ser trabalhado através da nossa história, através da nossa vida. O caráter não é transformado de forma radical. Talvez receba potencialmente, ou a potencialidade com a ação do Espírito Santo para a renovação. Mas esse processo de transformação, de moldar o caráter à semelhança do de Cristo, é algo gradual, é algo contínuo, é algo que haverá em nós por toda a eternidade, creio eu, tá? É certo que Deus nos conduzirá à imagem e semelhança de Cristo, mas isso é um processo contínuo, tá bom? Então o anjo do Senhor instruiu Balaão: vai com esses homens, somente não digas absolutamente nada além daquilo que eu te mandar dizer. Balaão seguiu com os príncipes emissários de Balaque. Nós vamos parando por aqui, porque já temos muito tempo de vídeo. E seguiremos depois para falarmos aqui das profecias em forma de parábola proferidas por Balaão. São lindas, são de uma beleza incrível e elas são totalmente confiáveis, porque não são de Balaão, tá? As profecias são dadas pelo Espírito Santo, foram dadas por Deus. É a palavra de Deus agindo soberanamente, poderosamente, invalidando o espírito humano. A palavra de Deus se sobrepondo à arrogância humana. A palavra de Deus se sobrepondo à teimosia, né? À vaidade, ao egoísmo, à ambição, à mentira, à fraude. Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Deus está governando não só o destino do povo hebreu, do povo de Israel, como também está governando as nações ao redor. E Deus continua governando este nosso mundo, que nós falamos que é nosso, e alguns insistem em dizer que é do diabo. Não, o diabo não criou absolutamente nada. Na pior das hipóteses, ele é um usurpador. Este mundo, como todos os mundos, o universo todo foi criado por Deus e a Deus pertence, assim como nós. Resta-nos tomarmos a decisão de fazermos parte do plano de Deus para a nossa própria salvação. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te conceda a paz.